Olá a todos, meu nome é Lucas Bragança Silva, eu sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar para vocês hoje o trabalho Open Source Cloud FPGA Gene Regulator Accelerator. Os autores do trabalho são eu, Lucas Bragança, Jerônimo Penha, Maio Caneschi, Dene Ribeiro, os professores José Augusto Miranda Nassif e Ricardo Ferreira. Uma pequena introdução sobre o que é uma rede reguladora de gene, ou GRNs. Uma GRN ele é um modelo computacional usado para simular a dinâmica de sistemas de genes. Biólogos usam esses modelos para entender melhor os mecanismos dinâmicos nos processos de divisão celular, entre outros processos. Esses estudos eles ajudam no desenvolvimento de tratamento de doença, na produção de medicamentos, na diferenciação de células imunes, no ciclo de regulação de células, entre outros. Podemos modelar uma GRN como um grafo onde os vértices eles são genes e as arestas elas são as interações entre esses genes. Nesse exemplo, temos uma GRN formada por 3 genes, onde a gente tem que o gene 1 ele interage com ele mesmo e com o gene 3, o gene 2 ele interage com o gene 1 e o gene 3, e o gene 3 interage com o gene 2. Cada gene ele possui uma função associada a ele. Funciona como uma regra de interação entre os demais genes. Essa função ela pode ser chamada de função de ativação. Uma vez que o resultado dessa função é uma função booleana, ela vai dar o estado 0 ou 1, que seria o estado não ativado e ativado do gene. Nesses exemplos, temos 3 funções de ativação, que é uma para cada gene, e dado um estado inicial qualquer para os genes, a gente pode calcular qual seria o próximo estado, fazendo uma simulação, ou seja, resolvendo essas equações de cada gene de forma síncrona e tendo ali o próximo estado seria 1, 1, 0. Estados de estabilização de GRNs. Uma operação importante em GRNs é encontrar esses estados de estabilização, ou que a gente chama de atratores. Essa operação ela é importante para biólogos, uma vez que esses estados podem implicar em tipos de células. Porém, a busca por atratores ele é um problema NP difícil, uma vez que é preciso varrer todo o estado de busca da GRN, no caso 2 elevado ao número de genes, para encontrar todos os estados de estabilização desta rede. Esse problema ele é determinístico, uma vez que, dado qualquer estado inicial, sempre a simulação ela vai caminhar na direção de um atrator, quando fazemos uma simulação simples. Então, resumindo o problema, dado um GRN, é importante encontrar o atrator, que pode ser detectado quando ocorre um ciclo no diagrama de estados da GRN, qual o número de estados possui esse atrator, a gente chama de período, e por quantos estados a simulação passou antes de entrar até esse atrator, a gente chama de transiente. A gente tem um exemplo de um atrator que possui ali 4 estados. A gente tem um período desse atrator, ele é 4, né? E o transiente ele é 1, uma vez que a gente começou do estado 0, 1, 0, ele já cai direto no ciclo ali que vai formar o atrator. Então, a proposta do trabalho é apresentar uma solução em hardware para fazer o cálculo de atratores, tornando assim o atrator, os estados atratores, o período e o transiente. Desenvolver um gerador de código para encapsular todo o uso do FPGA, gerar um projeto para ser utilizado nas instâncias da AWS-F1, são instâncias da nuvem da AWS que possuem FPGA como acelerador. E também vamos fazer uma comparação de desempenho e o custo de uso dessas de máquinas na nuvem para outras plataformas, como plataformas que têm CPUs com multicores, né, e com aceleradores com GPU. É possível a gente estar usando na nuvem da AWS. Para isso, a gente desenvolveu também alguns scripts para gerar códigos para CUDA e OpenMP, onde CUDA a gente vai rodar nas GPUs da NVIDIA e o OpenMP a gente utilizou para executar em processadores multicores, utilizando o Thread. Aqui está um detalhamento do restante dessa apresentação, onde eu vou mostrar a arquitetura da plataforma com FPGA utilizada. Também vou apresentar a arquitetura do acelerador criado para calcular os atratores, né, utilizando o paralelismo a nível de tarefas. Vou apresentar as plataformas utilizadas para comparação com a implementação FPGA. Vou mostrar as medidas de recurso, desempenho, custo das plataformas de GPU, de multicore e de FPGA. Por fim, vou apresentar a comparação com outros trabalhos e fazer esse trabalho. Então aqui a gente tem a plataforma da AWS F1, né? É uma plataforma que utiliza um FPGA da Xilinx. A FPGA ela é acoplada por via do barramento PCI ao processador, né? Um processadorzinho de 2.3 GHz, onde o processador ele tem 64 GB de memória RAM e a FPGA também tem 64 GB de memória acoplada a ela diretamente. Aqui a gente tem o shell, né? Esse shell ele é uma parte do FPGA que é alocado para plataforma, né, da AWS, que é responsável por fazer o controle do hardware do usuário que vai estar executando aqui. Então, ele faz o controle entre transferência de dados para a DDR, entre o processador, o que dá os comandos de start e finalização da execução do acelerador, entre outras coisas. E essa parte onde é o logic seria a parte destinada ao usuário, onde ele vai colocar o seu acelerador.
Então, a nossa proposta de gerador, ela visa simplificar o uso dessa plataforma para pessoas que não têm familiaridade com o desenvolvimento em FPGA. Então, ela apenas fornece como entrada arquivo com as funções dos genes de cada da GRN. Através desse arquivo, a gente vai passar pelo nosso gerador, onde a gente usa um framework para geração de Verilog, né? E a gente gera todo um projeto para a plataforma da AWS, contendo ali o código que vai rodar no CPU e o código sintetizado para o FPGA, o nosso motor de pesquisa de atratores. Então, a gente criou um grupo, né, com vários elementos de processamento, a gente chama aqui de PE, e cada PE ele é responsável por encontrar atratores em um número de estados que é passado como configuração. E cada cluster desse, ele utiliza uma entrada AX da plataforma. Então, a gente pode ter mais de um cluster. Aí dentro do cluster, a gente tem o PE. Esse PE, ele tem ali a entrada, controle ali do FIFO, saída. A entrada é dada as configurações, né, de qual estado inicial ele vai dar, quantos estados ele vai pesquisar. E a saída, ele vai sair com os dados de quais são os estados atratores, o período transiente. A gente tem ali na bolinha 12 o nosso motor de pesquisa de atratores e a gente tem um modelo da GRN em um circuito que realiza a computação do próximo estado em paralelo. Aqui a gente tem a replicação de cluster, né, para o nosso acelerador, onde ele fica ali na nossa área destinada, que é o Custom Logic. Então a gente tem vários clusters com vários conjuntos de PS, que a gente chama de cópias. Então assim a gente consegue paralelizar a nível de tarefa a busca por esses estados, né, e a gente tem um maior desempenho. Aqui a gente tem o mapeamento do acelerador na FPGA lá da AWS, onde a gente tem ali a parte azul, é aquela parte que é destinada ao shell da AWS. Em vermelho a gente tem um controle da entrada e saída de dados para DDR. E em verde a gente tem ali o nosso acelerador, que são as várias cópias daqueles clusters. As plataformas que nós avaliamos são essas plataformas que a gente pensou em qual seria o menor custo, né, por hora de processamento, que seria o 2-core. As GPUs, a gente utilizou 3 GPUs, que seriam a GPU de alto desempenho, que é a V100, uma GPU de desempenho médio, que é a T4, porém ela é mais barata, e a K80. E o processador, a gente utilizou um multicore com 64 núcleos, que tem um custo mais elevado, e uma máquina com baixo custo, que é apenas 3 centavos a hora de processamento. Então, para fazer a avaliação, a gente usou 6 redes reguladoras de genes, que é utilizada em pesquisas do mundo real, né? Essas redes, elas têm ali número de nós e operações diferentes, e a gente pode ver que as redes que possuem mais nós e mais operações, elas vão ocupar mais espaço em hardware, então a gente não consegue ter várias cópias. Então aqui nesse slide a gente está mostrando aqui para cada rede quantas cópias a gente conseguiu colocar no hardware. Então as maiores a gente conseguiu apenas 32 cópias, as menores a gente conseguiu até 128, que fica rodando em paralelo, né? E aqui a gente tem um custo até baixo de uso de recurso de FPGA para nossas redes, porém, nosso acelerador não entra aqui o custo que a gente utilizou, que é da AWS, destinado à AWS, e o controle de memória, esse recurso a gente não colocou aqui. A gente conseguiu o clock da plataforma, que é 250 MHz, tirando a última rede que teve um clock um pouco abaixo, mas não impactou muito no desempenho. E aqui a gente tem o tempo de execução, né, para as 6 redes a gente testou lá na AWS. A gente tem ali em azul a FPGA, em verde a V100, azul, vermelho a T4, amarelo a K80, roxo a 64 cores, laranjado 2 cores. A gente vê que em média, né, usando uma média geométrica, a FPGA ela é melhor, todas essas, né, em tempo de execução, desempenho, ganhando de até 12 vezes de uma GPU de alto desempenho, que é a Volta. Então, com isso, a gente fez uma análise também, olhando para quantos estados a gente consegue varrer, né, utilizando essas plataformas. Quantos estados por dólar, né? Então, a gente tem essa medida, que essa medida ela vai impactar em não só desempenho, ela vai também olhar o custo-benefício da gente usar as outras plataformas. E, novamente, o FPGA ela ganha um custo-benefício de todas as outras plataformas, né? E aí muda um pouco o cenário ali dos outros lugares, onde a gente tem ali a T4 aparecendo como uma segunda melhor opção. Logo depois a gente tem também a K80 e assim, e o 2 cores ali, que ele ganha em número de estados por dólar da Volta e do 64 cores, uma vez que ele é muito barato, né? Então ele é mais lento, você vai ter um tempo maior de processamento para poder conseguir varrer o meu número de estados, porém, por ele ser bem mais barato, ele
compensa a gente estar utilizando se o nosso fator é economia de recursos, de dinheiro. Então aqui uma análise simples, olhando só apenas a GPU T4 e a V100. A V100 ela é mais rápida 1,5 vezes do que a T4, porém, quando a gente olha o custo-benefício de estados por dólar, a T4 ela é 4 vezes melhor do que a V100. Então, a gente demorar um pouco a mais o tempo de execução, e se a arquitetura utilizada for a GPU, a gente compensa a gente utilizar a T4. E o mesmo pode ser feito para o multicore. Se a gente pretende usar multicore, o 64 cores ele é até 18 vezes mais rápido que o 2 core. Porém, o 2 core ele é 4 vezes melhor em estados por dólar. E compensa a gente estar utilizando o 2 core se a gente estiver utilizando, analisando apenas o preço de estados por dólar. A gente não está interessado no tempo que vai ficar executando, porque caso o CPU com 2 cores ele vai ser até 18 vezes mais lento, né, do que os 64 cores. Então, a gente espera mais e paga menos, né? Então, aí, num custo-benefício geral, utilizando as 3 plataformas, a gente vai dar aqui o FPGA, ele é o melhor para tudo, né? Tanto para desempenho quanto para estados por dólar. Depois a gente tem a GPU T4 e, em terceiro lugar, o 2 Core, né? Que, embora seja mais lento, a gente vai ter o tempo mais demorado de processamento, porém, a gente vai pagar menos. Uma comparação com outros trabalhos em FPGA, em 2020, Manica ele publicou um trabalho onde ele também utilizou FPGA para poder calcular estado de estabilização em GRNs, né? Ele ganha de até 1000 vezes desse pacote PUNET, que é um pacote sequencial. Porém, quando a gente compara com o nosso trabalho, a nossa implementação ele é 11 vezes mais rápida do que o trabalho deles para a Manica, para a rede CAC, que foi uma rede que eles testaram lá, que é uma rede também que nós tínhamos no nosso conjunto de benchmarks. Então, a gente ganha de 11 vezes e, além de tudo, o nosso trabalho está disponível, né, para qualquer um utilizar na AWS. O deles é uma plataforma mais restrita. A gente também comparou com um trabalho nosso anteriormente publicado, onde a gente tinha feito uma implementação parecida com essa, porém com a plataforma da Intel, que é uma plataforma com FPGA, porém acadêmica, onde a gente consegue ganhar dessa plataforma até 2 vezes, embora ainda a gente agora pode fornecer isso para o público utilizar, né, que é uma plataforma comercial da AWS. Então a gente tem essas duas vantagens aí em relação a esses trabalhos tão recentes, né? Então, como conclusão, a gente explorou o FPGA na nuvem, né, para fazer o acelerador para GRNs. O estudo de caso, a gente utilizou 6 redes do mundo real, a gente não utilizou redes sintéticas, foi redes utilizadas por biólogos mesmo. Fomos os primeiros a reportar o uso desse tipo de acelerador da GRN na Amazon, né, na FPGA da Amazon. Nosso gerador ele apresenta uma interface bem simples, né, onde o usuário ele apenas entra com um conjunto de funções e todo o arcabouço para poder executar o acelerador na AWS ele é criado automaticamente. A gente obteve desempenho melhor do que GPUs de alto desempenho, né, até 12 vezes. E a gente também, em gigaestados por dólares, a gente foi 5 vezes melhor do que as GPUs também, que seriam a segunda plataforma melhor a ser utilizada. Como trabalho de cultura, a gente pretende adicionar outros algoritmos de GRN também para ser executado em FPGAs na nuvem, né? Seria o Derrida-Plot, que é um algoritmo que permite o biólogo a entender melhor a GRN, se ela é uma GRN que modela bem o mundo real, e também criar essa simulação assíncrona, que permite também biólogos a entender melhor sobre as GRNs. Com agradecimentos, né, esse projeto ele teve o apoio do CNPq, da CAPES, da FAPEMIG, da UFV, né, e 2 projetos que a gente utilizou do CNPq, que são os projetos que é utilizando a computação heterogênea em nuvem para acelerar simulações de redes reguladoras de higiene, e novas ferramentas ZEDA para sistemas heterogêneos do CPU FPGA. Foi o que a gente utilizou na AWS, esses recursos, né, para a gente poder desenvolver esse trabalho. O trabalho está disponível aqui no GitHub, qualquer um pode acessar, ele está open source. E se entrar em contato, meu e-mail está aí. Muito obrigado, até mais.